Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo ao nosso canal e ao nosso programa Enfatizando a Palavra. Estamos de volta com as nossas lições e você é o nosso convidado especial para estar estudando juntamente conosco estas lições. Estamos falando desta revista. O tema da revista é O Deus de Toda Provisão. Eu me chamo Eric e sou pastor na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Taubaté, na cidade de Caxambu, no sul de Minas Gerais. Peço que você se inscreva no nosso canal, deixe aí o seu comentário e isso será muito benéfico para o nosso canal. Que Deus continue abençoando a sua vida. Hoje estaremos tratando de um assunto muito importante, muito interessante, e o tema da lição deste domingo, a lição de número 10, é Adorando a Deus em meio à calamidade. O texto áureo, Salmo de número 136, versículo 1. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. A verdade prática, a nossa fé em Deus, leva-nos a adorá-lo em meio às crises e dificuldades. Meu querido, veja bem que interessante o nosso texto áureo. Louvai ao Senhor porque Ele é bom. O Senhor, Ele é bom. O próprio Jesus, Ele disse isso para aquele jovem rico. Quando Ele disse, por que me chamas bom? Não há nenhum bom senão Deus, o Pai. E Jesus Cristo, Ele é Deus. Ele é bom. Ele é chamado de maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. E estaremos então falando aí deste tema, adorando a Deus em meio à calamidade. E a nossa fé em Deus leva-nos a adorá-lo em meio às crises e dificuldades. O que leva um crente, um cristão, uma pessoa a estar na igreja, ou mesmo no seu trabalho ou em casa, adorando a Deus, quando ele está em extrema dificuldade, desempregado, com problemas às vezes no seu trabalho, com o patrão, ou com os companheiros. Mas o que leva esta pessoa, ainda que passe por crises, sejam elas financeiras ou de outra forma, mas o que é que leva este crente, ainda assim, a adorar a Deus? Lembremos-nos do patriarca Jó, um homem que enfrentou uma crise terrível, perdeu tudo, mas ainda assim, ele não abriu a boca para murmurar. Pelo contrário, ele disse, eu sei que o meu Redentor vive. Esta é a nossa esperança. É isto que o crente ele deve ter em mente. Nós, a Igreja do Senhor, juventude, adultos, anciãos, não percam a esperança. Na hora certa, no momento certo, o Senhor Ele traz a vitória, Ele nos traz a bênção, mas para isso é preciso que continuemos adorando a Deus, mesmo nas dificuldades. A nossa introdução, eu peguei algumas partes, eu não vou ler toda, mas uma parte dela diz o seguinte, com a história de Josafá, aprendemos que em meio às crises devemos orar e buscar o socorro de Deus. Veremos que o rei jejuou, orou e confessou a sua incapacidade. Meus queridos, nós podemos aprender algo muito grande e maravilhoso com a história de Josafá. Ele foi um homem de Deus que teve seus acertos, mas também cometeu erros. E qual homem não comete erro? Somente um que passou por essa terra que não cometeu erros, que foi Jesus Cristo. Mas nós, na nossa limitação humana, somos passivos a cometer falhas e erros.
E podemos aprender com a história deste homem de Josafá, que em meio à crise devemos buscar o socorro de Deus. Note então que Josafá, quando ele encontra dificuldade, ele confessa a Deus a sua incapacidade. E não há coisa mais linda quando o homem ele reconhece que é incapaz. Isso demonstra humildade. Isto demonstra que nós, que o homem, que o crente, que ele tem uma devoção total a Deus, e que quando a coisa aperta, ele não vai atrás de outro. Não, ele vai em busca do socorro do Senhor. Mas eu quero ir além ainda. O crente fiel, ele não busca socorro, ou ele não vai buscar a presença de Deus somente na dificuldade. Não. Nós temos que estar buscando a presença do nosso Deus continuamente. Afinal de contas, Ele é o nosso Senhor. E nós devemos estar sempre prestando contas a Deus do nosso trabalho. Então, oferecemos ao Senhor a adoração, todo louvor, dobrarmos o joelho, orarmos ao Senhor, estarmos em intimidade, estarmos aí naquele momento entre pai e filho, entre Senhor e servo. E vamos aprender hoje com a história de Josafá, que num momento de dificuldade, ele confessa então a sua incapacidade, ele vai orar, vai jejuar, vai consagrar a sua vida. Bom, o primeiro tópico, o reino do norte e o reino do sul. A divisão do reino de Israel. Os livros dos reis e das crônicas apresentam a história da divisão entre as tribos do norte e do sul em Israel. Veja bem, nos dias de Roboão, filho de Salomão, e Naamá, mulher amonita, o reino enfraqueceu. E com o enfraquecimento do reino de Israel, Roboão resolve aumentar a carga tributária. Nós então, queridos, que precisamos ter em mente que quando Deus estabeleceu um rei em Israel, o primeiro rei que foi a pedido do povo, Deus então indicou Saul, o primeiro rei de Israel, era somente um reino, era o reino de Israel. Depois, com o passar do tempo, como Saul desobedeceu, acabou pecando contra o Senhor, não se voltou para Deus, o reino então, com a morte de Saul, o reino foi passado para Davi. Davi reinou por 40 anos. Saul já havia reinado durante 40 anos. Depois temos então Davi reinando 40 anos. Davi teve um reinado excelente, cometeu falhas, é claro, pecou, mas se arrependeu. Basta você ler o Salmo de número 51, que você vai entender. Davi, ele conta para Deus, ele se entrega para Deus, ele confessa e demonstra arrependimento, que não foi o caso de Saul. E ali então Davi, ele reina por 40 anos. Com a morte de Davi, o reino é passado para Salomão. Mais 40 anos, reinando então o reino de Israel. Até Salomão, o reino era apenas o reino de Israel. Aí, bom, com a morte de Salomão, o que nós vamos entender? Entra Roboão, filho de Salomão, assume o trono. Com isto, nós vamos ver que o povo de Israel, o reino de Israel, havia colocado um cargo um tanto pesado para o povo, para o próprio povo de Israel. E o que vamos entender é que quando alguém chega para Roboão e diz: olha, o seu pai Salomão, ele aumentou muito o cargo sobre nós. Será que você poderia aliviar isso daí? Nós vamos te servir.
E quem fez este pedido foi Jeroboão. Então, Roboão ele vai tirar ali alguns conselhos com os homens no reino. E ele vai consultar os anciãos, homens experientes, homens que tinham conhecimento, homens que trabalharam juntamente com Salomão. E os homens então deram um conselho sábio para ele. Disse: olha, não, faça o seguinte, você faz o seguinte, alivia a carga que o povo então vai te servir. Porém, Roboão, ele deixou o conselho dos anciãos e foi tirar conselho com os jovens que haviam crescido com ele. E é aí, querido, que nós temos que ter muita atenção. Professor, passe isso para os seus alunos, para a sua igreja, para os jovens, ou saber ouvir os sábios, aqueles que têm mais experiência de vida, tanto na idade quanto na vivência teológica, na fé, no dia a dia, no seu tempo que ele tem servindo ao Senhor, tem muito mais experiência do que pessoas mais novas. Roboão, então, ele vai tirar conselho com os mais jovens. Qual foi a resposta deles? Não. Aumenta mais a carga. Aumenta mais a carga sobre este povo. E foi o que Roboão fez. Daí, então, o povo se voltou contra Roboão. E o reino passou a ser dividido em reino do norte e reino do sul. É o que estaremos observando agora no segundo subponto. O reino do norte. O reino do norte conseguiu sobreviver por aproximadamente 200 anos. Ele foi governado por diferentes reis. Na sua grande maioria, os monarcas são identificados pela seguinte expressão: era mal aos olhos de Deus. A maldade dos governantes levou o povo de Deus a experimentar diferentes crises políticas, sociais e religiosas. Então observe que o reino do norte ele foi marcado por essa expressão e fez aquilo que era mal. Vários homens, vários reis que estiveram ali no reino do norte governando aquele reino, eles fizeram coisas que desagradaram a Deus, se voltaram para a idolatria, abandonaram o culto ao Deus verdadeiro e fazendo sacrifício a deuses que não falam, que não andam, que não podem nada. E isto acaba enfraquecendo o reino. Acabou enfraquecendo a espiritualidade do povo. Por quê? Um rei, um homem que tinha uma grande responsabilidade sobre todo o povo, ele peca contra Deus. E isto traz um enfraquecimento muito grande para este reino. E ele foi marcado por esta expressão: e fez aquilo que era mal. E você, aluno? Como que você é conhecido na sua igreja? Como você é conhecido na sua casa? Como você é conhecido na rua? Pela sua vizinhança? No seu trabalho? Como um homem de Deus? Como aquele que faz o bem? Como aquele que tem palavras sábias? Temos que ficar atentos com isso, porque as pessoas estão sempre nos observando, e principalmente aquele de quem nós não podemos esconder nada. Deus está nos observando. E preste atenção, não se engane, porque o diabo também, ele observa a sua vida. Note que ele chegou até diante de Deus para acusar Jó, mas Deus deu testemunho de Jó, falando que ele era um homem reto e íntegro. Então você pode ver aí que o reino do norte foi marcado por essa expressão: e fez o que era mal. O que era mal. Isto desagradava, entristecia o coração de Deus. Sendo Israel o povo do Senhor, o povo que Deus tirou do Egito, o povo que Deus chama de bichinho de Jacó, o povo que Deus tinha um plano muito grande com aquela nação. Eles se voltam contra Deus e faz aquilo que era mal. O Reino do Sul, segundo o Guia do Leitor da Bíblia, que é um livro excelente, você pode estar adquirindo a CPAD,
para poder estar te ajudando nas suas aulas, ele veio trazer para nós o seguinte, que este reino foi regido por 19 reis, que pertenciam à família de Davi. E Judá também enfrentou muitas crises e teve que lutar com os mesmos inimigos do reino do norte. Ambos os reinos sofreram crises ameaçadoras e graves. Então nós podemos ver que Israel foi dividido em reino do norte e reino do sul. Assim como o reino do norte enfrentou muitas crises e guerras, perseguições, da mesma forma o reino de Judá também passou por crises. Como nós vimos aqui, crise política, social, em vários âmbitos, eles passaram por crise. E por quê? Por falta de dar ouvido a homens sábios, por falta de dar ouvido à voz de Deus, por falta de se chegar mais ao Senhor. E trouxeram então grandes problemas para ambos os reinos, o reino do norte e o reino do sul. O segundo tópico, ele vai dizer o seguinte: o rei Josafá. Quem era Josafá? Josafá, ele foi o quarto rei de Judá. Com 35 anos de idade, foi corregente com o seu pai, Asa, por 3 anos. Certamente ele teve como referencial de governo a espiritualidade do seu pai. Seu governo foi próspero. É uma coisa interessante que nós vamos observar aqui na revista, que Josafá ele desfez os altares aos deuses que foram erguidos nos montes. O que nós podemos ver que na divisão dos reinos do norte, o reino do norte ficou com 10 tribos, sendo Israel aí, ele foi dividido e o reino do norte ficou com 10 tribos. E o reino do sul, que é Judá, ficou com 2 tribos. E este homem, Josafá, ele foi o quarto rei, com 35 anos, corregente do seu pai Asa. Asa também foi um homem de Deus, um homem exemplar, um homem que tinha temor de Deus. O seu governo foi próspero e o governo de Josafá também foi próspero. Então podemos perceber que Josafá, ele teve ali, juntamente com seu pai, observando, aprendendo as questões do reino, pois um dia ele iria suceder o pai. Então você que hoje é aluno, você que é professor, quem sabe um dia você não vai ser aí um pastor da igreja. Quem sabe um dia, talvez hoje você esteja auxiliando o seu pastor e você vai assumir a igreja. Pode ser que esteja nos planos de Deus. Então se prepare para que futuramente o seu ministério ele seja próspero. Você, aluno, para que futuramente seja um professor, seja um substituto, alguém que esteja à altura deste que hoje é o seu mentor, que está te ensinando. Então aprenda, se dedique realmente. E podemos ver que Josafá, ele desfez os altares que eram levantados aos deuses nos montes. O que é isso? É um homem de Deus, um homem que tinha uma espiritualidade, que aprendeu com seu pai, não ficou vacilando lá pelo reino, não. Ele procurou aprender. E é isso que nós precisamos passar para os nossos alunos, para que os jovens, adultos, todos, eles cresçam aprendendo a palavra do Senhor, cresçam temendo a Deus, aprendendo com todos que ensinam na igreja, com toda a pregação que é ministrada no púlpito, ela tem um cunho também de ensinamento e precisamos aprender dessa forma. A pregação ela é um ensino. Então, queridos, não vamos perder tempo. Vamos trabalhar para o Senhor, porque futuramente, quem sabe, você vai estar no ministério da palavra, como pastor, ou como professor, e você vai estar preparado. O cuidado de Josafá em instruir o povo.
No terceiro ano de seu reinado, Josafá ordenou aos levitas, sacerdotes, que fossem às cidades de Judá e ensinassem o livro da lei do Senhor. De cidade em cidade, esses homens reuniam o povo nas praças, uma vez que não havia sinagogas nem templos fora de Jerusalém, e ali ensinavam as pessoas. Veja que quando um homem, um líder, ele tem uma visão de Deus, ele tem um amor pelas ovelhas, pela igreja, ele faz como Josafá fez. Ele ordenou aos levitas e sacerdotes que fossem de cidade em cidade, ensinando o povo na lei de Deus. Meu amado, o povo precisava aprender a lei. O povo precisava estar vivendo a lei. E isto era de suma importância, porque imagine se Josafá, como um homem de Deus, como um rei de Judá, se ele tivesse um povo obediente, conhecedores da palavra de Deus, seria ainda muito mais fácil para ele no governo do povo de Judá. Da mesma forma nós, se tivermos crentes na igreja, embasados na palavra, obedientes, que conheçam as Escrituras, que saem para evangelizar, que ajudem nos trabalhos da igreja, no ensino, em todas as áreas, será muito mais fácil para o pastor na administração da igreja. E então Josafá, ele ordena que se ensine a palavra. Meu querido, não há coisa mais importante na nossa vida espiritual do que nós aprendemos a palavra de Deus, porque nela não somente contém a verdade, ela é a verdade. Ela é viva, ela é eficaz. Ela é o próprio Jesus conosco, em nossa, juntamente conosco, em nossas mãos, a palavra de Deus. É Jesus em nosso coração. Então, quando lemos a palavra, nós temos uma grande bênção. O autor daquela palavra está presente conosco. Então, é importante ensinar o povo na lei de Deus. Ensine a palavra na sua igreja, mas ensine a verdade, não tenha medo. Existem pessoas que têm medo de falar a verdade. Ah, mas se eu disser isso, eu posso perder um membro, eu posso perder um jovem, eu posso perder um obreiro. Querido, é preferível que você fale a verdade, ainda que pessoas não gostem, ainda que doe, mas fale a verdade, porque quem faz a obra é Deus, é o Espírito Santo. Não podemos deixar de falar da palavra do Senhor. Quando você pregar no rádio, não fique tímido. Ensine realmente a palavra de Deus. E mais do que pregar, nós precisamos ensinar. Vimos aqui, Josafá ordena que a lei do Senhor seja ensinada ao povo. Porque muitas pessoas acabam esquecendo, outros talvez não aprenderam com os pais em casa. Então é importante o pai ensinar o filho na sua casa. Antes de ir para a escola dominical, sente com ele, leia a revista, leia a Bíblia, dê uma aula a ele, ensine a palavra do Senhor. Antes de ir para o culto, diga, olha, nós vamos para a igreja, nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Na hora do louvor, louve com amor, adore com alegria. Na hora da leitura, abra a Bíblia, leve a Bíblia, leia juntamente com a igreja. Na hora da ministração, fique atento ouvindo a palavra de Deus. Então é importante o ensinamento da lei do Senhor. Porque quando se ensina a palavra de Deus, tudo se aclara para nós. E aí, querido, eu quero te dizer uma coisa hoje, um conselho. Ensine o teu filho, como a Bíblia diz, ensine o menino no caminho que deve andar, porque quando for velho, ele não se desviará. Se você ensinar o teu filho, se levá-lo à igreja hoje, futuramente, o homem não precisará visitar o filho na cadeia, não precisará levar flores no cemitério, que é o que tem acontecido hoje em nosso país e em nosso mundo. Muitos jovens indo para as prisões, outros descendo a cova, tão jovens. Por quê? Porque desviaram da palavra do Senhor. Terceiro tópico,
Terceiro subponto, terceiro tópico, Josafá e seus inimigos. A perigosa aliança feita com Acabe. Josafá, ele tornou-se rico e próspero, mas deixou de buscar ao Senhor e passou a agir por si mesmo. Isto é um perigo que o homem corre, que o crente corre, que o pastor corre, que o professor corre, que o aluno corre, que o jovem, o adulto, o ancião. Nós não podemos deixar de buscar o conselho do Senhor. Veja que o reinado de Josafá, ele foi próspero. Foi um homem rico, abençoado. Deus o abençoou. Mas num dado momento, às vezes, este é um perigo. Quando a pessoa ela acha que está muito bem e que não precisa mais orar, que não precisa se santificar, que ele acha que tem condições de fazer por conta própria. E é nesta hora que muitas pessoas acabam caindo da graça. Pregadores que deixam de estudar a palavra porque acham que já tem na mente, mas precisamos tê-la no coração e não deixar de estudar. Pessoas que confiam em si mesmas, achando que podem fazer. A Escritura diz, maldito o homem que confia no homem. Ou seja, se eu confiar na minha própria capacidade, achando que não preciso mais de Deus, que não preciso mais da ajuda do Senhor, que não preciso mais do conselho do Senhor, eu serei fracassado. Tu serás fracassado. Mas não. Entre pelo caminho. Não deixe de buscar os conselhos do Senhor. Josafá passou a agir por conta própria. E isto daí trouxe um perigo para ele, porque ele fez uma aliança com um homem ímpio que era Acabe. Uma aliança, um casamento lá com a filha do rei. E isso vai trazer para Josafá um problema muito grande no reino. Ele acaba desagradando a Deus. E ali aliança com um homem que fazia oferenda a deuses estranhos, que era Acabe, e que era casado com uma mulher, que era uma mulher terrível, que era Jezabel. Então veja, quando um homem de Deus ele começa a perder a visão, ele começa a ver as coisas de forma embaçada. Querido, tome cuidado. Cuidado com a forma como você está vendo o mundo, vendo as coisas, vendo a igreja. Não deixe que a sua visão seja embaçada, não. Mas continue servindo a Deus. Porque a aliança com o mundo, a aliança com ímpios, isso pode trazer uma degradação moral para o crente, para o pastor. Então fique na posição. O profeta ele mostrou ao rei Josafá o quanto a aliança que ele havia feito com Acabe aborrecera ao Senhor. Deus usou o profeta Jeú para mostrar que a aliança que Josafá havia feito com Acabe havia aborrecido ao Senhor. E muitas vezes os profetas falavam com os reis, eles corrigiam, eles exortavam, e cabia ao rei dar ouvido ou não. Mas Josafá era um homem de Deus. Ele era um homem temente, mesmo com suas falhas, mas ele era um homem de Deus. Veja só que coisa interessante. Josafá ele enfrenta ameaças dos inimigos. O seu medo o levou a buscar a Deus com o jejum. Infelizmente, muitos só se lembram de buscar a Deus quando estão cercados pelas dificuldades. Então, como vem as ameaças dos inimigos contra o povo de Deus, contra o rei, veja o que Josafá faz agora. Ele lembra de buscar a Deus. E infelizmente hoje é uma das coisas que mais temos. Pessoas só se lembram de buscar a Deus quando estão doentes, enfermas, com enfermidades incuráveis, desempregados, problemas na família. Aí se lembram de ir para a oração, de ir para o jejum, de ir para a santificação. Pastores que só se lembram de botar a igreja para orar, para se santificar, quando a igreja enfrenta uma crise terrível. Não, meu querido, nós temos que estar sempre buscando a Deus, procurando nos santificar, não somente na hora da dificuldade, porque Deus ele está vendo, Ele conhece o nosso coração e muito mais a intenção dos nossos corações.
E Josafá, quando se vê em perigo, ele então corre para buscar a Deus e buscar esse socorro do Senhor. E é aí, meu querido, que eu venho então agora lhe dizer, lhe aconselhar. Não haja assim, mas busque sempre a Deus. Terceiro e último, a ação de Josafá. Ele precisou agir rápido, pois um grande exército formado por vários inimigos vinham em sua direção. Tá? Era uma nação inteira agora buscando a Deus, porque os inimigos vinham contra ele. Ele vai apregoar lá o jejum, a santificação para o povo buscar. Agora é uma nação inteira. Então imagine se nós como igreja, se toda a igreja passar a buscar a Deus, mas não somente uma semana, um mês, não. Sempre está buscando a Deus. Antes de iniciar o culto, dobrando os joelhos, orando todo mundo junto, com o mesmo objetivo. A igreja será uma potência, um avivamento contínuo e verdadeiro estará sempre na igreja. O fogo vai estar sempre ardendo no meio do povo. Deus mandou o profeta dizer ao povo que eles não precisariam lutar nem temer. Então você vai entender que, mesmo com o apavoramento do povo, do rei, o Senhor ainda vai livrar o rei de Judá, o rei Josafá e o povo, porque Deus os amava. E disse para o profeta, vai dizer para eles, nesta peleja vós não tereis que lutar. E Deus confundiu todos os inimigos ali, e eles se mataram uns aos outros, e não foi preciso, então, que Judá levantasse a espada, porque Deus é quem batalha pelo seu povo. Eu não sei qual é a dificuldade ou a crise que você está passando, que a sua igreja está passando, mas não precisa levantar a espada. Não. Dobre o joelho, ore com a igreja. Dobre o joelho, adore a Deus. Adore em meio às crises. Adore em meio às dificuldades, porque o Senhor é quem peleja por nós. Para concluirmos, a história de Josafá é uma história de proezas. Ele buscou o Senhor em jejum, oração e adoração, e Deus lhe concedeu vitória em tempos de crises. Que nós possamos aprender com a história de Josafá a não buscar a Deus somente no momento de crise, mas em todo momento, em todo tempo, estar buscando a Deus em constante oração. Querido, e seremos uma potência na mão do Senhor. Que Deus abençoe você, a sua igreja, os seus alunos. Tenha uma ótima semana, uma ótima aula. E eu vou me despedindo por aqui. E peço que você se inscreva no nosso canal, enfatizando a palavra. Deixe um comentário. Tá? Nos ajude a divulgar o nosso canal, porque estamos aqui para ser um canal de bênção para a sua vida. Eu me despeço na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus vos abençoe. Amém.